Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história começa simples, quase silenciosa. Mas o que ela descobre muda tudo. E já comenta aqui embaixo, você acredita que o abandono pode esconder um começo? Quando todos foram embora, Lara ficou. Não houve despedida longa, nem briga barulhenta, nem explicação clara. Um por um, eles simplesmente deixaram de estar ali. A casa foi ficando vazia aos poucos, como se o lugar estivesse sendo esvaziado por dentro. Não de móveis, mas de presença. Primeiro foi a mãe, que saiu dizendo que precisava resolver umas coisas, e nunca mais voltou. Depois, o padrasto, que ficou tempo suficiente só para pegar o que achava que ainda tinha valor. Por fim, até os parentes distantes pararam de aparecer. Lara tinha 17 anos quando percebeu que não restava mais ninguém. A casa ficava numa parte esquecida da cidade, quase zona rural, onde o asfalto acabava e a terra vermelha tomava conta. Não era uma casa grande, também não era pequena demais, era apenas cansada. As paredes descascadas guardavam marcas de um tempo em que havia conversa, risada, barulho de rádio ligado cedo demais. Agora, guardavam silêncio. Naquela manhã, Lara acordou antes do sol. Não porque quisesse, mas porque o corpo já não conseguia dormir até tarde. Ficou alguns minutos deitada, olhando o teto manchado, seguindo com os olhos uma rachadura fina que atravessava o concreto. Conhecia aquele desenho de cor. Já tinha contado quantas vezes ele mudava de direção. Levantou devagar. O chão estava frio. Vestiu uma camiseta velha e um short simples. Prendeu o cabelo com um elástico frouxo. Não havia espelho no quarto. O último tinha quebrado meses antes. Mas ela já sabia como estava. Sempre igual, sempre um pouco cansada. Na cozinha não havia café, nem pão. Apenas uma panela com água da noite anterior. Lara esquentou um pouco no fogão antigo e bebeu em silêncio. O barulho da água fervendo parecia alto demais naquele ambiente vazio. Ela não sentia fome. Fazia dias que o estômago parecia ter aprendido a ficar quieto. Saiu para o quintal. O terreno atrás da casa era grande demais para alguém cuidar sozinho. Mato alto, restos de madeira, um galpão antigo mais ao fundo, quase escondido pela vegetação. O lugar sempre fora ignorado. Ninguém mexia ali, nem quando a casa ainda tinha gente. Lara olhou para o galpão por alguns segundos. Não sabia por quê, mas algo naquele canto sempre chamava sua atenção. Talvez porque ninguém nunca tivesse explicado o que havia ali dentro. Talvez porque fosse o único lugar que permanecera fechado por anos, como se guardasse algo que ninguém quis enfrentar. Ela desviou o olhar e suspirou. Precisava sair. Precisava tentar arrumar algum trabalho, alguma coisa que garantisse pelo menos comida. Pegou uma sacola velha e saiu andando pela estrada de terra em direção ao bairro mais próximo. O caminho era conhecido. Passava por casas simples, algumas abandonadas, outras ocupadas por pessoas que a conheciam só de vista. Alguns acenavam, outros fingiam não ver. Lara já tinha aprendido a não se incomodar. Quem olha demais, geralmente não ajuda. Na pequena mercearia do bairro, perguntou se precisavam de alguém para limpar, organizar, qualquer coisa. A dona respondeu que não, mas que talvez no fim de semana precisasse. Nada certo. Volta depois, disse a mulher sem hostilidade, mas sem esperança. Lara agradeceu e saiu. Passou o resto da manhã andando, perguntando, ouvindo respostas vagas, promessas que não se concretizavam. Quando o sol já estava alto, sentou num banco de concreto perto da estrada e ficou ali, olhando os carros passarem. Pensou na mãe. Pensou se ela estava viva. Pensou se algum dia voltaria. Pensou se deveria sentir raiva ou só cansaço. Voltou para casa no início da tarde, com a sacola vazia e a cabeça pesada. Ao entrar no quintal, algo chamou sua atenção. A porta do galpão estava diferente. Ela parou. Ficou olhando por alguns segundos, tentando entender o que havia mudado. Então percebeu. O cadeado antigo, enferrujado, não estava mais no lugar. A porta continuava fechada, mas não trancada. O coração de Lara bateu mais rápido. Ninguém aparecia ali há anos. Ninguém mexia naquele galpão. Quem teria aberto?
E por quê? Ela se aproximou devagar. O mato alto arranhava suas pernas. O galpão parecia maior de perto. A madeira da porta estava gasta, com marcas de tempo e umidade. Lara tocou com cuidado. Empurrou. A porta rangeu alto demais, como se reclamasse por ser acordada. O cheiro veio primeiro. Poeira velha, madeira úmida, algo guardado por tempo demais. Lara levou a mão ao nariz, mas continuou. Os olhos demoraram a se acostumar à penumbra. Lá dentro havia caixas, muitas caixas, algumas empilhadas, outras jogadas pelo chão, todas cobertas por uma camada grossa de poeira. Lara deu alguns passos para dentro, o chão rangendo sob seus pés. O galpão parecia maior por dentro do que ela imaginava. — O que é isso? Murmurou para ninguém. Aproximou-se de uma das caixas e limpou a poeira com a mão. Não havia identificação, apenas papelão antigo, amarrado com um barbante grosso. Lara hesitou. Nunca tinha entrado ali. Nunca tinha sido autorizada, mas também nunca tinha sido proibida. Desamarrou o barbante com cuidado e abriu. Dentro havia papéis, muitos papéis. Cadernos, envelopes, pastas antigas, alguns documentos dobrados, outros soltos. Lara pegou um dos cadernos e abriu. A letra era conhecida. Era da mãe. O coração de Lara disparou. Folheou as páginas com pressa contida. Eram anotações, datas, valores, nomes. Não pareciam desabafos. Pareciam registros. Coisas que alguém anotava para não esquecer. Coisas importantes. Em outra caixa encontrou mais documentos. Alguns contratos antigos, recibos, fotografias em preto e branco. Em uma delas, reconheceu a casa, mas diferente. Pintada, cuidada, viva. Lara sentou no chão do galpão, cercada por caixas abertas, sentindo o mundo girar devagar demais. Por que isso estava aqui? Sussurrou. Continuou olhando. Em uma pasta mais grossa, encontrou algo que fez suas mãos tremerem. Uma escritura. Ela não entendia tudo, mas reconheceu o endereço. O terreno, a casa, o galpão. O nome não era do padrasto, nem da mãe. Era de alguém que Lara nunca tinha ouvido falar. Um nome feminino, com data antiga, muito antiga. O abandono começou a fazer outro sentido. Lara fechou os olhos por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Aquilo não era lixo, não era coisa esquecida por acaso. Alguém tinha escondido tudo ali, de propósito. Ela olhou em volta, sentindo um arrepio percorrer a espinha. O galpão, que sempre parecera apenas um depósito velho, agora parecia um cofre, um lugar de coisas que não deveriam ser vistas. Guardou alguns papéis na mochila, sem saber exatamente por quê. Apenas sentiu que precisava proteger aquilo. Fechou as caixas como conseguiu e saiu do galpão, fechando a porta atrás de si. O sol ainda estava alto, mas Lara sentia como se o dia tivesse mudado de cor. Entrou em casa, sentou à mesa da cozinha e espalhou os papéis. Leu com calma agora. Tentou entender datas, nomes, assinaturas. Tudo apontava para uma história que nunca tinha sido contada a ela. E naquele silêncio pesado, Lara percebeu algo que fez seu estômago revirar. Talvez ela não tivesse sido apenas abandonada. Talvez alguém tivesse saído, para que ela nunca descobrisse aquilo. Ela olhou em volta da casa vazia, sentindo pela primeira vez não só solidão, mas alerta. Porque agora sabia. O que estava escondido ali não era pequeno. E nada voltaria a ser igual depois daquela descoberta. Lara não dormiu naquela noite. Deitada na cama estreita, com o colchão afundado no meio, ela encarava o escuro como se ele pudesse responder às perguntas que giravam sem parar na cabeça. Os papéis estavam guardados dentro da mochila embaixo da cama, mas a sensação era de que continuavam espalhados pela casa inteira, ocupando cada canto do silêncio. Ela tentava organizar os pensamentos, mas tudo vinha em blocos confusos. O nome desconhecido na escritura, a letra da mãe nos cadernos, o galpão fechado por tantos anos. Nada daquilo combinava com a história simples que sempre tinham contado a ela. Ou, melhor dizendo, com a falta de história. Sempre disseram que aquela casa tinha sido conseguida com esforço. Sempre disseram que o passado não importava. Sempre desviavam quando Lara perguntava demais.
Agora, ela entendia por quê. Quando o dia começou a clarear, Lara desistiu de tentar dormir. Levantou, lavou o rosto com água fria e fez um café ralo, usando o pouco pó que ainda restava. Bebeu devagar, sentada à mesa, olhando para a parede descascada como se fosse um mapa. Precisava entender o que tinha encontrado, mas não sabia por onde começar. Pegou a mochila e espalhou os papéis sobre a mesa. Separou o que parecia mais antigo do que era mais recente. Os cadernos da mãe ficavam de um lado, os documentos de outro. Começou pelos cadernos. A letra era irregular, mas firme. Não parecia escrita de alguém desesperado, e sim de alguém atento. Em várias páginas havia listas, datas, valores, nomes repetidos. Algumas páginas tinham anotações curtas, quase códigos. Não comentar. Guardar. Se algo acontecer, está tudo ali. Lara sentiu um arrepio. Virou mais páginas. Em um dos cadernos, encontrou algo diferente. Um pequeno texto, quase escondido entre contas e números. Não confio em ninguém. Nem mesmo em quem diz que quer ajudar. O que é nosso precisa ficar protegido. Era a letra da mãe. Sem dúvida. Proteger do quê? Lara murmurou. Ela nunca tinha visto a mãe escrever daquele jeito. Sempre a conheceu como alguém cansada, distante, às vezes ausente. Nunca como alguém cautelosa, estratégica. Passou para os documentos. A escritura estava amarelada, mas legível. O endereço era o da casa. O terreno incluía o galpão. O nome na assinatura não era da mãe nem do padrasto. Era de uma mulher chamada Helena Alves. A data da escritura era de antes de Lara nascer. Quem é você? Lara perguntou ao papel, como se ele pudesse responder. Havia também outros documentos, recibos de impostos pagos durante anos, alguns assinados pela mesma pessoa, outros pela mãe. Em nenhum lugar aparecia o nome do padrasto. Aquilo desmontava tudo. O abandono começava a parecer menos aleatório, mais calculado. Por volta das 9 da manhã, alguém bateu no portão. Lara se assustou. Ninguém aparecia ali sem avisar. Guardou rapidamente os papéis na mochila e foi atender. Era Dona Celeste, uma vizinha antiga, que morava 3 casas depois da estrada de terra. "Bom dia, menina", disse, com um sorriso contido. "Vi você passando ontem." "Bom dia", Lara respondeu desconfiada. "Fiquei sabendo que você está sozinha agora." Lara não respondeu de imediato. Aquela frase sempre vinha carregada de curiosidade disfarçada. "Tô", disse por fim. Dona Celeste olhou para dentro da casa, como quem avalia algo invisível. "Se precisar de ajuda, pode falar." "Obrigada", Lara respondeu, educada, mas distante. A mulher hesitou antes de ir embora. "Sua mãe", começou e parou. "Ela guardava muita coisa, sabia?" Lara sentiu o coração acelerar. "Como assim?" Dona Celeste deu de ombros. Era fechada, não falava muito, mas sempre parecia saber mais do que dizia. Lara manteve o rosto neutro. "A senhora conhecia alguém chamado Helena Alves?" O nome saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Dona Celeste ficou imóvel por um segundo. Um segundo curto, mas claro demais para passar despercebido. "Onde você ouviu esse nome?" perguntou. Lara sentiu um frio na barriga. "Ouvi, por aí." A mulher respirou fundo. "Faz tempo", disse finalmente. "Muito tempo." "Quem ela era?" Lara insistiu. Dona Celeste desviou o olhar para a estrada. "Não é história para agora", respondeu. "Só toma cuidado com o que você encontra." E foi embora. Lara fechou o portão com as mãos tremendo. Aquilo confirmava o que ela temia. Não estava lidando apenas com papéis velhos. Estava lidando com algo que as pessoas preferiam não lembrar. Decidiu que precisava de mais informações. E sabia onde poderia conseguir algumas. O cartório da cidade pequena, a poucos quilômetros dali. Pegou a mochila, trancou a casa e saiu andando pela estrada de terra até pegar o ônibus antigo, que passava 2 vezes por dia. Sentou no banco duro, observando a paisagem mudar lentamente. No cartório, foi atendida por um homem de meia idade, óculos apoiados na ponta do nariz. "Posso ajudar?" perguntou. "Queria informações sobre um terreno", Lara disse, tentando parecer confiante. Entregou o endereço
e o nome que tinha anotado num papel. O homem digitou, folheou alguns registros antigos, fez uma expressão estranha. Esse imóvel, começou, tem uma história longa. Que tipo de história? Lara perguntou. Foi registrado originalmente no nome de Helena Alves, disse. Depois houve uma sessão informal, nada muito claro. Sessão para quem? Para sua mãe, respondeu o homem. Mas não foi uma venda comum, foi mais um acordo. E onde está Helena Alves agora? Lara perguntou, quase sem respirar. O homem fechou o registro. Oficialmente, disse. Ela desapareceu, a palavra caiu pesada demais. Como assim desapareceu? Sumiu, respondeu ele. Nunca houve registro de venda formal, nem de falecimento. Apenas deixou de existir nos documentos depois de certo ponto. Lara sentiu as pernas ficarem fracas. Isso é comum? Não, o homem respondeu. Mas acontece quando alguém não quer ser encontrado. Lara saiu do cartório com a cabeça girando. Voltou para casa no fim da tarde, sentindo que cada passo a aproximava de algo maior do que ela mesma. Ao chegar, percebeu algo diferente. O portão estava entreaberto. O coração disparou. Entrou devagar, olhando em volta. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação era clara. Alguém tinha estado ali. Correu até o quintal. O galpão continuava fechado, mas o mato em frente estava amassado, como se alguém tivesse passado recentemente. Lara sentiu um aperto no peito. Entrou em casa e conferiu a mochila. Os papéis estavam ali. Nada tinha sido levado, mas a mensagem era clara. Ela não estava sozinha naquela história. Sentou na cama, abraçou os joelhos e respirou fundo, tentando não entrar em pânico. Pela primeira vez desde que todos tinham ido embora, o abandono parecia menos doloroso do que a ideia de estar sendo observada. Naquela noite, Lara não acendeu todas as luzes. Sentou perto da janela, ouvindo os sons da estrada, cada barulho ganhando um significado novo. Abriu um dos cadernos da mãe novamente e encontrou algo que não tinha visto antes. Um papel dobrado entre as páginas. Se você estiver lendo isso, é porque eu falhei em te proteger por completo. Mas não falhei em esconder o que precisava. Confie no que você encontrar, não em quem aparecer. Lara sentiu os olhos marejarem. Aquela não era uma despedida, era um aviso. Ela fechou o caderno com cuidado. Agora entendia. O abandono não tinha sido o fim. Tinha sido o começo de algo que alguém tentou esconder. E gostasse ou não, ela tinha sido deixada ali para encontrar aquilo. O dia seguinte começou pesado. Não pesado no sentido de tristeza imediata, mas no tipo de peso que se instala quando a mente entende algo antes do coração aceitar. Lara acordou com a sensação de que a casa já não era apenas vazia, era observada. Não por alguém visível, mas pela própria história que agora parecia respirar entre aquelas paredes. Ela se levantou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse chamar a atenção. Abriu a janela da cozinha e deixou o ar entrar. A estrada de terra estava quieta, como quase sempre pela manhã. Nenhum carro, nenhum vizinho passando. Só o vento leve batendo no mato alto do quintal. Mesmo assim, a sensação não passou. Lara passou a manhã revisando os papéis mais uma vez. Não para descobrir algo novo, mas para confirmar o que já tinha entendido. Nada daquilo tinha sido guardado por acaso. As caixas no galpão não estavam jogadas de qualquer jeito. Estavam organizadas por tipo, por tempo, por importância. Aquilo era trabalho de alguém que planejava. Aos poucos, Lara começou a perceber um padrão nos cadernos da mãe. Datas específicas se repetiam. Algumas tinham pequenos símbolos ao lado. Um traço, um círculo, um ponto. No começo, ela achou que fosse apenas mania. Mas depois de comparar várias páginas, entendeu. Eram marcações de algo que tinha acontecido. Você estava contando o tempo, murmurou. Tempo de quê? Ainda não sabia. Decidiu sair de casa novamente. Precisava ouvir mais. Não documentos, pessoas. Mesmo sabendo que as pessoas nem sempre dizem a verdade, o silêncio delas também fala. Foi até a casa de Dona Celeste outra vez. Bateu no portão com firmeza. A mulher demorou a aparecer, mas apareceu.
Bom dia, Lara disse. Pensei que você não voltaria, respondeu a senhora com cautela. Eu preciso entender algumas coisas, Lara disse sem rodeios. Sobre essa casa, sobre quem morava ali antes da minha mãe. Dona Celeste respirou fundo. Menina, tem história que não traz nada de bom. Pior do que viver sem saber? Lara perguntou. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para os lados como se tivesse medo de ser ouvida. Helena Alves não era da vila, começou. Chegou de fora, sozinha. Comprou aquele terreno quando ninguém queria. Pagava tudo em dia, nunca pediu ajuda. E depois? Lara insistiu. Depois... Dona Celeste apertou os lábios. Depois começou a falar demais. Lara sentiu um frio no estômago. Falar o quê? Perguntar. Questionar. Respondeu a mulher. Coisa que muita gente aqui não gosta. Ela desapareceu. Lara disse, mais como afirmação do que pergunta. Dona Celeste assentiu devagar. Um dia estava ali. No outro, não estava mais. E ninguém fez nada? Fez o que sempre faz, respondeu. Fingiu que nunca existiu. Lara sentiu o peso daquilo cair sobre os ombros. Minha mãe sabia disso? Sabia, Dona Celeste respondeu. E tentou proteger você. De quê? A mulher hesitou. De repetir o erro. Lara voltou para casa com a cabeça fervendo. Agora sabia que Helena Alves não era apenas um nome esquecido. Era alguém que tinha incomodado. Alguém que tinha visto algo que não devia. E que tinha desaparecido por isso. No quintal, o galpão parecia diferente. Não fisicamente, mas no significado. Não era só um depósito de papéis. Era um esconderijo de memória. Lara entrou de novo no galpão naquela tarde. Dessa vez, com mais calma. Começou a abrir caixa por caixa, anotando o que encontrava. Em uma das últimas encontrou algo inesperado. Um envelope pardo, lacrado, com o nome Lara, escrito à mão. O coração disparou. Isso não pode ser, sussurrou. O envelope estava ali havia anos. Antes mesmo dela saber ler direito. E ainda assim tinha o nome dela. Abriu com cuidado. Dentro havia uma carta curta. Se um dia você ler isso, significa que eu não consegui ficar. Mas significa também que você cresceu. Nada do que está aqui foi guardado para te machucar. Foi guardado para te proteger. Não confie em versões fáceis. E não pense que estar sozinha significa estar fraca. Lara sentou no chão do galpão, com a carta nas mãos, sentindo as pernas perderem força. Você sabia... murmurou pensando na mãe. Você sabia de tudo. O abandono começava a se reorganizar dentro dela. Já não parecia descaso puro. Parecia escolha difícil. Uma escolha feita para que Lara sobrevivesse longe de algo maior. Mas agora ela tinha crescido. E tinha encontrado. No fim da tarde, alguém passou pela estrada e diminuiu o passo em frente à casa. Lara percebeu pela janela. Um homem. Não era da vila. Olhou rápido demais para o galpão antes de seguir. Aquilo confirmou o que ela já sentia. A história não estava enterrada, apenas adormecida. Naquela noite, Lara acendeu apenas uma luz. Sentou-se à mesa com a carta aberta à frente e os cadernos espalhados. Pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu responsabilidade. Se algo tinha sido escondido ali por anos, não era para sempre. Era para o momento certo, e o momento tinha chegado. Ela não sabia ainda o que iria fazer com tudo aquilo. Mas sabia de uma coisa com clareza absoluta. Ela não tinha sido abandonada por todos. Tinha sido deixada ali para encontrar algo que ninguém mais teve coragem de enfrentar. Na manhã seguinte, Lara acordou com uma certeza que não tinha antes. Alguém sabia que ela tinha aberto o galpão. E não era uma certeza baseada em paranoia. Era uma certeza baseada em sinais pequenos demais para serem coincidência. A poeira mexida, o portão entreaberto, o homem desconhecido diminuindo o passo em frente à casa, o jeito como Dona Celeste tinha olhado para os lados antes de falar o nome Helena Alves. A vila era pequena, e quando algo muda, mesmo que seja no silêncio, a mudança corre como água por baixo da terra. Lara levantou cedo, como vinha fazendo. Lavou o rosto, prendeu o cabelo, colocou uma camiseta simples e calçou um tênis gasto.
O dia estava claro, céu sem nuvem. O tipo de manhã que, vista de longe, parecia tranquila, mas dentro dela, nada estava tranquilo. Tomou um café ralo e abriu a carta com o nome dela mais uma vez. Leu devagar. Não confie em versões fáceis. Aquilo parecia mais do que um conselho. Parecia um aviso contra uma armadilha. Quando a verdade é perigosa, as pessoas inventam uma verdade menor para te convencer a parar de procurar. Lara guardou a carta no bolso, como se precisasse sentir o papel por perto para manter a cabeça firme. Pegou um dos cadernos da mãe e foi até o galpão. Entrou e fechou a porta por dentro, sem trancar. Não havia tranca, mas por instinto. A luz entrava por frestas na madeira, criando linhas no ar empoeirado. Ali dentro, tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado e apenas ela estivesse se movendo. Ela colocou o caderno no chão e abriu uma caixa diferente das outras, uma que estava no fundo, encostada numa parede, coberta por um pano velho. O pano estava amarrado como se alguém tivesse tentado esconder a caixa dentro da própria caixa. Lara desamarrou com calma. Dentro, encontrou algo que não era papel. Era um objeto pequeno, embrulhado em tecido. Ela abriu o tecido e viu um chaveiro antigo de metal escurecido, com a forma de uma casinha. Na parte de trás, havia 2 letras gravadas. H.A. Helena Alves. Lara passou o dedo sobre as letras, sentindo a gravação funda. Era o tipo de coisa que alguém carrega por muitos anos. O tipo de coisa que não se joga fora. E havia mais. Um molho de chaves. 3 chaves diferentes, todas antigas. Chave do quê? Lara murmurou. Voltou a olhar dentro da caixa. No fundo havia um mapa desenhado à mão, em papel amarelado. Não era um mapa oficial. Era um desenho simples, feito por alguém que conhecia o lugar. Mostrava a casa, o galpão, o poço, a cerca e um ponto marcado no terreno, mais ao fundo, perto de onde o mato era mais alto e o chão parecia sempre mais úmido. Ao lado do ponto, uma palavra: baixo. Lara sentiu o coração acelerar. A mãe tinha deixado aquilo ali para ela. Não havia outra explicação. A carta com o nome dela, o chaveiro, o mapa. Era um caminho, um rastro. Ela guardou o mapa e as chaves no bolso, saiu do galpão e foi direto para o quintal. O ponto marcado no desenho ficava perto da parte mais esquecida do terreno. O lugar onde o mato crescia alto demais e ninguém nunca se dava ao trabalho de limpar. Lara caminhou até lá com cuidado, afastando as folhas com as mãos. O chão ali era diferente, mais macio. Havia uma parte levemente afundada, como se a terra tivesse cedido ao longo dos anos. Ela se ajoelhou e começou a cavar com as mãos. A terra estava úmida e fria. Em poucos minutos encontrou algo duro como madeira. Não, sussurrou, sentindo um arrepio. Cavou mais, até que um pedaço de tampa apareceu. Era uma caixa enterrada, de madeira, protegida por plástico velho. Lara puxou com esforço, arrastando o objeto para fora do buraco. A caixa estava pesada e, para surpresa dela, tinha um pequeno cadeado. Ela pegou o molho de chaves que tinha encontrado. Tentou uma. Não. Tentou outra. Na terceira, o cadeado cedeu com um estalo. Lara respirou fundo e abriu. O cheiro de papel guardado veio forte. Dentro havia envelopes, pastas e uma foto. A foto estava em cima, como se tivesse sido colocada ali de propósito para ser a primeira coisa vista. Lara pegou com mãos tremendo. Era uma foto antiga, já amarelada. Mostrava uma mulher jovem, de cabelo preso, olhar sério, parada em frente à casa. A mesma casa onde Lara morava. Ao lado dela, outra mulher. A mãe de Lara, mais nova, com o rosto menos cansado, mas ainda assim fechado. As duas estavam juntas, o que significava que a mãe de Lara conhecia Helena Alves, muito mais do que tinham deixado transparecer. Lara sentiu as pernas fraquejarem e sentou no chão, segurando a foto como se ela pudesse sumir se largasse. Dentro da caixa enterrada, havia também uma pasta com um título escrito à mão. Se acontecer. Ela abriu. As primeiras páginas eram cópias de documentos. Algumas pareciam registros de compra e venda de terras na região. Outras eram anotações sobre pessoas da vila, nomes, apelidos, lugares onde moravam, parentesco.
Lara ficou confusa. Por que aquilo? Virou mais páginas e encontrou uma folha escrita com a letra da mãe, bem no meio. Helena descobriu que estavam usando as terras para esconder coisa. Não era só terra, era caminho, era passagem. Quando ela começou a perguntar, tentaram comprar o silêncio. Ela não aceitou. Aí, começaram a ameaçar. Lara sentiu o estômago revirar. Caminho, passagem. Aquilo podia significar muita coisa, mas uma coisa era certa. Não era uma história simples de propriedade. Era uma história que envolvia gente, poder e medo. Lara leu mais. A vila finge que não vê, porque é mais fácil viver assim. Mas eu vi, e eu tentei proteger minha filha disso. Só que proteger, às vezes, é fingir que você abandona. Lara sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas não deixou cair. Era como se chorar fosse desperdiçar energia naquele momento. Ela precisava entender, precisava juntar as peças. Um ruído vindo da estrada a fez congelar. Ela levantou a cabeça, alerta. Ouviu passos, não muitos, mas próximos. Alguém andando devagar pelo lado de fora da cerca. Lara não se levantou. Ficou abaixada atrás do mato alto, segurando a foto e as folhas como se aquilo fosse parte do corpo dela agora. Os passos pararam. Ela prendeu a respiração. Uma voz masculina baixa chamou. Lara! Ela gelou, era o padrasto. Lara ficou imóvel. Eu sei que você está aí, ele disse, ainda do lado de fora. Só quero conversar. Lara sentiu o coração batendo na garganta. Ele nunca chamava assim pelo nome com esse tom. Aquilo era novo, perigoso. Lara, ele repetiu. Eu não vim brigar, vim te avisar. Avisar. A palavra soou falsa. Ela se levantou devagar, mas não saiu do mato. Ficou num ponto em que podia ver a cerca. O padrasto estava encostado num poste, olhando para o quintal com cara de quem tenta parecer calmo. O que você quer? Lara perguntou firme. Ele pareceu surpreso por ela responder. Você abriu aquele galpão, né? O corpo de Lara ficou tenso. Ela não respondeu. Ele suspirou. Isso não é coisa para você mexer. Por quê? Lara perguntou. Ele desviou o olhar, como se a pergunta fosse maior do que ele queria. Porque tem coisa ali que não é sua. Lara apertou os papéis na mão. A raiva subiu rápido. A casa não é sua também, e mesmo assim você ficou. Ele cerrou os dentes. Eu fiquei porque alguém precisava ficar. Sua mãe era complicada. Minha mãe estava escondendo coisas. Lara disse sem pensar demais. O padrasto ficou imóvel por um segundo. Um segundo pequeno, mas suficiente. O rosto dele endureceu, e Lara entendeu. Ele sabia. Olha, ele tentou manter a voz calma. Não é do seu interesse saber. Então é do interesse de quem? Lara rebateu. O padrasto se aproximou da cerca sem atravessar. Tem gente que não gosta de curiosidade, disse. Tem gente que resolve as coisas de outro jeito. Tipo, sumir com alguém? Lara perguntou. E a própria voz soou mais firme do que ela se sentia por dentro. O padrasto não respondeu. E o silêncio dele foi uma resposta. Lara sentiu um frio percorrer o corpo. Não era medo do escuro, do sobrenatural, de nada assim. Era medo do real. Medo daquilo que as pessoas fazem quando querem que algo desapareça. Você veio me ameaçar? Lara perguntou. Ele levantou as mãos, como quem se defende. Não, eu vim te proteger, disse. Lara riu, sem humor. Proteger igual fez antes? Ele apertou a mandíbula. Você não entende, disse. Sua mãe, ela mexeu com coisa errada. Achou que podia enfrentar. E aí, ele parou, como se tivesse falado demais. Lara sentiu o coração acelerar. E aí o quê? Ela insistiu. O padrasto olhou para a estrada, nervoso, como se temesse estar sendo observado também. Só, para, Lara, disse mais baixo. Você está sozinha. Não tem ninguém por você aqui. A frase atingiu Lara como soco, mas também acendeu algo, porque era verdade. E ainda assim ela estava de pé. Eu não estou sozinha, Lara respondeu. Eu tenho a verdade. O padrasto soltou um riso curto. Verdade sem prova não vale nada. Lara apertou a foto na mão. Eu tenho prova. O padrasto ficou sério de novo. Então guarda, e finge que nunca viu, disse. É o melhor para você.
Lara deu um passo para frente, saindo do mato, sem atravessar a cerca. Você tá com medo do quê? Perguntou. Do que eu descobri ou de quem vai ficar sabendo que você sabia? Ele não respondeu. Apenas olhou para ela por alguns segundos, como se avaliasse outra Lara, uma que ele não conhecia. Eu te avisei, disse por fim e se afastou, indo embora sem pressa, como quem quer que ela veja que ele pode voltar quando quiser. Quando ele sumiu na estrada, Lara ficou parada, tremendo, não de frio, de adrenalina. Voltou para a caixa enterrada, pegou tudo com cuidado e levou para dentro de casa. Trancou a porta, sentou à mesa e colocou a foto no centro. Agora tinha uma pergunta que queimava mais do que todas as outras. Por que a mãe dela fingiu abandonar? Para proteger. E de quem exatamente ela estava protegendo Lara? Lara respirou fundo, encarou a foto e entendeu que o caminho não ia ser simples. Mas também entendeu outra coisa. Se o padrasto veio avisar, era porque alguém já estava inquieto. E quando gente poderosa fica inquieta, é porque a verdade está perto demais da superfície. Depois que o padrasto foi embora, Lara passou um bom tempo sentada à mesa, com os documentos espalhados à sua frente, tentando entender o peso real do que tinha acontecido. Não era só a visita inesperada. Não era só a ameaça velada. Era o fato de ele saber exatamente onde ela tinha mexido. O galpão, a caixa enterrada, os papéis, tudo. Alguém estava observando há muito mais tempo do que ela imaginava. Lara respirou fundo, levantou e fechou todas as janelas da casa. Não por paranoia, mas por instinto. Era como se, ao fechar aquelas aberturas, estivesse criando um limite entre o que era público e o que agora precisava permanecer protegido. Pegou a caixa enterrada e a colocou no quarto, debaixo da cama, cobrindo com roupas velhas. A mochila com os documentos foi escondida dentro do armário, atrás de um fundo falso improvisado com madeira solta. Quando terminou, sentou na cama e passou as mãos pelo rosto. Sentia-se cansada, mas não fraca. Havia algo diferente naquele cansaço. Não era mais o cansaço de quem espera, era o de quem escolhe. Naquela noite, Lara quase não dormiu. Cada barulho da estrada parecia mais alto. Cada farfalhar do vento no mato parecia passo humano. Mesmo assim, quando o dia clareou, ela levantou decidida a continuar. Parar agora seria exatamente o que esperavam. Ela saiu cedo, antes que a vila acordasse completamente. Precisava ver alguém que pudesse confirmar partes da história sem rodeios. E só conhecia uma pessoa que talvez falasse mais do que devia. Seu Joaquim, um senhor que morava perto do antigo armazém, conhecido por guardar histórias antigas como quem guarda ferramentas. Bateu palmas no portão de madeira. O velho demorou a aparecer, mas apareceu. "Bom dia, moça", disse desconfiado. "Bom dia. Eu queria fazer umas perguntas", Lara respondeu. Ele a observou por alguns segundos, avaliando. Perguntar é fácil. Difícil é ouvir resposta. "Eu preciso ouvir", ela disse. Seu Joaquim abriu o portão. "Entra." Sentaram-se na varanda. Lara foi direta. "O senhor conheceu Helena Alves?" O velho ficou imóvel por alguns segundos. Depois suspirou. "Conheci." "O que aconteceu com ela?" Ele coçou a barba, olhando para o chão. "Ela se meteu onde não devia", respondeu. "Onde?" Lara insistiu. "Na terra", ele disse. "Mas não como você pensa. Não era sobre plantar ou construir. Era sobre caminho." "Que caminho?" Seu Joaquim levantou o olhar. Antigamente, antes de tudo virar cerca e papel, aquela região era passagem. Gente usava para coisa errada. Transporte, esconderijo. Fez uma pausa. Quando Helena comprou o terreno, começou a perceber movimento estranho. Caminhão passando à noite. Gente que não era da vila. Lara sentiu o coração acelerar. Ela denunciou? Tentou. Ele respondeu. "Mas aqui ninguém gosta de problema grande. Quem fala demais acaba sozinho." "E minha mãe?" Seu Joaquim respirou fundo. "Sua mãe tentou tirar você dali, mas não podia sair sem chamar a atenção. Então fez o contrário." Ele olhou firme para Lara. Fingiu abandono. Fingiu fraqueza. Ficou invisível. Lara engoliu em seco. "E Helena?" O velho fechou os olhos por um instante. "Helena desapareceu numa noite de chuva.
Nunca acharam corpo, nunca acharam nada. Abriu os olhos. Mas todo mundo soube. Quem fez? Lara perguntou. Seu Joaquim balançou a cabeça. Nome não importa. Importa que tinha gente grande envolvida. Gente que ainda vive aqui, ou manda em quem vive. Lara sentiu um frio percorrer o corpo. Eles sabem que eu sei? Agora sabem. Ele respondeu. Porque curiosidade é coisa que não passa despercebida. Lara ficou em silêncio por alguns segundos. O que o senhor faria no meu lugar? Perguntou. Seu Joaquim pensou antes de responder. Eu faria o que sua mãe fez, disse. Ficaria quieto, até saber exatamente quem não pode saber que você sabe. Lara agradeceu e se despediu. Saiu dali com a sensação de que cada passo agora era observado. A vila parecia igual, mas não era. O silêncio tinha mudado de tom. Já não era ignorância, era vigilância. No caminho de volta, percebeu olhares mais longos. Pessoas paradas tempo demais. Um carro que diminuiu a velocidade ao passar por ela. Nada explícito. Tudo suficiente. Quando chegou em casa, encontrou o portão fechado. Trancado. Ela parou. O coração disparou. Tinha certeza de que deixara aberto. Entrou com cuidado. A casa parecia igual. Mas algo estava fora do lugar. Uma cadeira da cozinha havia sido movida. Não muito. Apenas o suficiente para alguém notar. Lara sentou-se à mesa, respirando fundo. Aquilo não era invasão para roubo. Era aviso. Ela pegou a carta da mãe novamente e releu. Confie no que você encontrar, não em quem aparecer. A frase nunca tinha feito tanto sentido. Naquela tarde, Lara tomou uma decisão difícil. Pegou cópias de alguns documentos menos sensíveis e os guardou em um envelope. Colocou o envelope dentro de uma sacola simples e saiu de casa novamente. Foi até a escola municipal abandonada, onde hoje funcionava um pequeno centro comunitário. Procurou a professora Marina, alguém que sempre fora discreta e respeitada. Preciso que guarde isso para mim, Lara disse, entregando a sacola. O que é? Marina perguntou. Provas, respondeu Lara. Se algo acontecer comigo, quero que isso não suma. Marina não fez perguntas, apenas assentiu. Vou guardar. Ao sair, Lara sentiu um peso sair dos ombros. Não estava mais sozinha com tudo aquilo. Naquela noite, sentou no quintal, olhando para o galpão à distância. Pela primeira vez não sentiu medo dele. Sentiu respeito. Aquele lugar não guardava só segredos, guardava escolhas feitas para protegê-la, e agora era a vez dela escolher. Fugir? Ou ficar e garantir que tudo o que foi escondido não desaparecesse de novo? Ela não tinha a resposta ainda, mas tinha certeza de uma coisa. O abandono tinha sido só a superfície. O que estava por baixo tinha sido enterrado vivo. Lara acordou antes do sol naquele dia, não por medo, não por ansiedade, mas porque algo dentro dela já não aceitava mais ficar imóvel. Era como se o corpo tivesse entendido antes da mente. Aquele era o momento de decidir o que fazer com tudo o que tinha sido revelado. A casa ainda estava silenciosa. O vento leve balançava o mato do quintal, fazendo um som constante, quase um sussurro. Lara ficou alguns minutos sentada na cama, olhando para o chão, sentindo o peso da noite mal dormida nos ombros. Pensou na mãe. Pensou em Helena Alves. Pensou em quantas pessoas tinham fingido não ver para continuar vivendo tranquilas. Levantou-se devagar e foi até a cozinha. Fez café, dessa vez mais forte. Bebeu em pé, olhando pela janela, observando a estrada vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Ainda. Pegou a caixa enterrada debaixo da cama e colocou sobre a mesa. Abriu com cuidado, espalhando os papéis uma última vez. Não para procurar algo novo, mas para se lembrar do que já sabia. Havia provas suficientes para destruir versões antigas. Havia registros, anotações, mapas, nomes. Não tudo. Nunca tudo. Mas o bastante para que ninguém pudesse dizer que era invenção. Lara fechou os olhos por um instante. Eu não vou sumir, disse em voz baixa. Nem fingir que não vi. Vestiu uma roupa simples, colocou os documentos mais importantes na mochila e saiu de casa. Trancou a porta. Não porque acreditasse que isso impediria alguém,
mas porque queria deixar claro. Ela ainda estava ali. O primeiro lugar que foi o centro comunitário, onde Marina guardava as cópias. Queria garantir que tudo estivesse seguro. Encontrou a professora organizando alguns papéis. "Você parece decidida", Marina comentou. "Estou", Lara respondeu. "Sabe que depois de hoje não tem como voltar atrás." Lara assentiu. "Minha mãe fingiu abandono para me proteger. Eu não posso fingir silêncio para sempre." Marina respirou fundo. "Então faça direito. Não grite, não acuse sem necessidade. Apenas mostre." Foi exatamente isso que Lara decidiu fazer. Ela não foi à polícia diretamente. Sabia que, sem pressão externa, o assunto poderia ser enterrado mais uma vez. Em vez disso, começou pelo que a vila menos esperava: a verdade pública, calma e documentada. Naquela tarde, Lara foi até a pequena associação local, onde aconteciam reuniões esporádicas. Pediu a palavra. Não levantou a voz, não fez discurso inflamado. Apenas colocou os documentos sobre a mesa. "Isso aqui é a história dessa terra", disse. "E é uma história que foi escondida." Alguns rostos empalideceram. Outros desviaram o olhar. Houve silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros. Helena Alves desapareceu porque fez perguntas. Lara continuou. "Minha mãe fingiu abandono para me proteger. E muita gente aqui sabia. Só escolheu não ver." Alguém tentou interromper. "Isso é coisa antiga", disse um homem. Lara o olhou com firmeza. "Antigo não significa resolvido." Outro tentou minimizar. "Não tem prova suficiente." Lara empurrou a pasta para frente. "Tem mais do que silêncio." O nome de Helena Alves ecoou no ambiente como algo que ninguém queria ouvir em voz alta. Pela primeira vez em anos, estava sendo dito sem medo. O padrasto não apareceu. Mas Lara sabia. Ele estava ouvindo. Sempre estivera. A reunião terminou sem gritos, sem aplausos, sem confusão. Mas terminou com algo muito mais poderoso: inquietação. E uma vila inquieta não consegue fingir por muito tempo. Nos dias seguintes, algo mudou. Não de forma brusca, não com sirenes ou manchetes, mas com pequenos gestos. Pessoas que antes evitavam Lara começaram a cumprimentar. Outras passaram a comentar baixinho. O nome de Helena voltou a circular. Perguntas surgiram. Gente que nunca tinha falado passou a falar demais. E quando isso acontece, quem tentou esconder começa a se mover. Um carro escuro apareceu na estrada certa noite, parado tempo demais. Lara observou da janela. Não teve medo, apenas anotou mentalmente. No dia seguinte, foi à cidade vizinha e entregou cópias dos documentos a um órgão responsável por registros fundiários. Não acusou ninguém, apenas pediu investigação formal. "Se não houver nada errado, não há o que temer", disse. O funcionário olhou os papéis com atenção. "Isso aqui não vai desaparecer fácil", comentou. Lara assentiu. "É a ideia." O padrasto apareceu dias depois. Não agressivo, não ameaçador. Cansado. "Você ganhou o que queria?" perguntou. Lara olhou para ele com calma. "Eu não quis ganhar", respondeu. "Eu quis que parassem de enterrar." Ele suspirou. "Sua mãe", começou. "Minha mãe fez o que pôde", Lara interrompeu. "Agora é minha vez." Ele não respondeu. Apenas foi embora, pela última vez. Com o tempo, a investigação seguiu seu curso. Nada rápido, nada cinematográfico, mas real. O suficiente para que certas pessoas perdessem espaço. O suficiente para que o nome Helena Alves deixasse de ser apenas um sussurro. Lara não virou heroína. Não virou símbolo. Continuou vivendo naquela casa, cuidando do terreno, do galpão, da própria vida. Mas agora, fazia isso sem o peso de um segredo imposto. O abandono tinha sido uma camada, o silêncio, outra. E por baixo de tudo, havia algo que ninguém conseguiu apagar. A verdade esperando o momento certo. Meses depois, Lara voltou ao galpão. Abriu a porta e deixou a luz entrar completamente. Retirou algumas caixas, organizou outras. Não para esconder, mas para lembrar. Colocou a foto de Helena e da mãe numa prateleira simples. "Vocês não foram apagadas", disse em voz baixa, e fechou a porta,
não como quem tranca um segredo, mas como quem respeita uma história. Se você chegou até aqui, comenta "Ninguém enterra a verdade". Eu vou saber exatamente o que isso significa. Agora me diz, se você fosse a Lara, teria coragem de ficar? Ou iria embora para sempre? Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. Às vezes o que muda tudo não é o que descobrimos, é o que escolhemos não esconder.